que a gente tentou ajeitar o vídeo, mas está meio crepúsculo, porque a luz aqui não favorece. Então, vou ficar brilhando aqui um pouquinho. Gente, então, bom dia a todos vocês. Nós estamos gravando aqui a palestra da Isabela, lembrando que vocês têm que fazer um resuminho, vou fazer o meu aqui já. Mandem perguntas no chat, que daí eu vejo e posso interromper a Isabela aqui na palestra. E, na verdade, é uma conversa, né? Alguns esclarecimentos. E depois a gente vai dar fazer alguns exercícios, semana que vem que a gente termina. Então, aproveitem, perguntem, porque o que eu conversei com vocês também, que foi uma coisa que eu conversei com a Isabela. Os livros, eles não estão muito claros. Então, às vezes a gente, né, até a gente se perde na hora de estudar, fala, meu Deus, mas os caminhos, né, até a gente juntar tudo e formar uma informação coesa na nossa cabeça. Então, aproveitem mesmo, é muito importante que vocês entendam, tá? Então, se não entenderem qualquer coisa, perguntem. Beleza? Ni, brigadão aí, vou assumir, e obrigada pelo convite. Meninos, aproveitem muito essa semana que a Ni organizou, porque fisiologia é a disciplina mais importante do curso de veterinária. Eu não tô sendo, tipo, brega de falar isso, não é, acreditem. Tipo, com fisiologia, vocês conseguem criar um raciocínio clínico aí para tudo, que é muito relevante. Então, assim, aproveitem não só essa aula, mas todas que vocês vão ter, porque vocês vão agradecer no final do curso, tá bem? Bom, aí como a Ani falou, eu vou colocar aqui a apresentação, tela inteira. Vou desligar aqui, gente, minha microfone. Tá. Entrou aí? Tá funcionando? Nisso, o som tá desligado. Só me dá um ok se a tela entrou. Entrou, eu esqueci o som. Então, tá bom. Beleza. Beleza. Então, beleza, vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai ter uma conversa, né? Então, assim, foi o que a Ani falou, vocês podem ir participando, podem ir perguntando à medida que a dúvida for surgindo, tá? Eu tentei organizar da forma mais didática possível, que eu conversei com a Ariana esses dias, tanto o Guyton, qualquer outro livro de fisiologia, até específico para a espécie equina, eu não sei o que eles arrumam, que fica muito confuso de entender. Então, eu tentei montar aqui uma aula voltada para equinos, tá? Sobre a fisiologia, e aí eu vou fazendo alguns parênteses mais básicos para anestesiologia. Eu não vou poder entrar muito em detalhes de fármaco, porque vocês ainda não tiveram, senão eu imaginei que ia ficar muito pesado, tá? Então, o que a gente precisa saber da fisiologia respiratória na anestesia de equinos? A gente tem que ter em mente que mesmo um animal saudável, um cavalo saudável, quando ele vai ser anestesiado para algum procedimento eletivo, a gente vai ter dois principais fatores que vão comprometer essa função respiratória, que é o decúbito, né? Então, é um animal muito pesado, tá? Então, vai ter grande pressão ali nessa caixa torácica. Então, tanto o decúbito quanto os fármacos que a gente vai utilizar, tanto os injetáveis quanto os inalatórios. Todos esses dois fatores principais, eles vão comprometer a função respiratória, então as trocas gasosas, a oxigenação desse paciente, tá? Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a fisiologia do cavalo, que tem diversas particularidades, para que o procedimento anestésico seja bem sucedido. E daí vale lembrar que num cavalo hígido isso já é complicado. Num animal doente, isso fica muito mais complicado. Eu vou dar um exemplo aqui de uma cirurgia de cólica. Cólica, vocês vão ver isso na clínica, é muito recorrente no equino. E aí, o que acontece com esses pacientes? Essas alças intestinais, elas vão estar repletas de líquido, de gás, o que vai levar a um aumento de pressão abdominal. Então, além do peso do decúbito, a gente vai ter um aumento da pressão intraabdominal que vai pressionar a região de diafragma e comprometer mais ainda essas trocas gasosas. Aqui, vamos falar um pouco dos volumes pulmonares, tá? A gente tem aqui uma animação, esse volume... Peraí, eu não estou vendo a sua apresentação, eu só estou vendo você. Será que sou eu que estou pondo errado? Bom, quer perguntar aí para o pessoal? Gente, vocês estão vendo a apresentação ou só a Isabela? Eu estou vendo só a Isabela.
Eu tô vendo. Para mim tá aparecendo a apresentação. Isso. É porque o meu... Problema da pecinha aí. A pecinha. Não, é porque eu que tô gravando a reunião, né? Então aparece. Ah, tá. Então eu acho que é por isso. É como se eu tivesse, Isabela está apresentando. Eu coloco aqui, vou colocar a tela inteira. Mas será que na gravação vai sair? Não, só apresentação, aí, ó, ele fala, cancela. Peraí. Tela cheia. Não, eu tô vendo você. Ai, meu Deus, e agora? Peraí, Isa, que eu vou tentar te... Ai, agora sim. Deu. Foi? Tá, beleza. Gente, então vamos revisar aqui os volumes pulmonares, tá? Pensa aí, vocês estão em casa, respirando normalmente, tá? Sem esforço nenhum. É uma respiração fácil, né? Então o volume entra, tá? Na inspiração e sai na expiração. Esse volume que está entrando e saindo, a gente vai denominar de volume corrente. Então, o volume corrente é aquele volume que vai participar de um processo respiratório completo, né? Então, esse volume, vezes a frequência respiratória do paciente, vai dar o volume minuto. Só que eu não sei se vocês já repararam, às vezes vocês estão sentados assim, aí vocês vão lá e dão um suspiro. Esse suspiro é comum para diversas espécies. O equino ele faz isso também, mas no paciente anestesiado isso já fica um pouco prejudicado, que seria o quê? Você fazer uma inspiração além dessa que você faz normalmente. Então, seria o quê? Você encher os pulmões de ar. Então, essa inspiração máxima a gente vai denominar de volume de reserva inspiratório. Ao mesmo tempo que você consegue fazer uma inspiração forçada, um suspiro, né? Você consegue fazer também uma expiração forçada, que seria você tentar esvaziar ao máximo esse pulmão. Aí, esse volume de reserva, a gente vai denominar de volume de reserva expiratório. O que acontece é que por mais esforço que você faça, você nunca vai conseguir esvaziar o seu pulmão completamente. Então, aí ainda vai ficar um volume residual no pulmão. Então, esse volume residual, somado com o volume de reserva expiratório, eles vão representar a capacidade residual funcional do pulmão. Então, aí a gente tem mais duas outras nomenclaturas, que seria o quê? A capacidade vital, que iria, assim, de um extremo de uma inspiração até o extremo de uma expiração, e a capacidade pulmonar total, que vai somar também o volume residual, tá? Então, aqui, revisando, né? Na respiração, a gente tem sempre, né, um volume corrente, e lembrando que o pulmão nunca vai ficar vazio por conta desse volume residual que eu acabei de comentar. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte, esse volume que está entrando, ele vai servir para ventilar tanto o alvéolo, que vai ser aquele volume corrente que vai participar das trocas gasosas, quanto o espaço morto. Eu não sei se vocês lembram, mas o espaço morto fisiológico, ele é dividido entre o espaço morto anatômico, que é aquele de trato respiratório superior, região de traqueias, brônquios, e o espaço morto alveolar, que é aquele alvéolo que ele está recebendo ventilação, mas por alguma razão ele não está sendo perfundido. Então, ele não, é como se fosse... Ele é um espaço morto, né? Ele ventila e não perfunde, então ele não participa das trocas gasosas. No equino, essa relação de ventilação de espaço morto em função do volume corrente, ela é de 0,6. Então, o que isso significa? Que apenas 40% desse volume corrente, então desse ar que está entrando, que vai participar das trocas gasosas. O espaço morto anatômico, que é aquele de trato respiratório superior e região de traqueias, ele vai variar muito pouco. Então, por que isso é importante? Porque se a gente trabalhar com volumes correntes muito baixos, você vai apenas fornecer uma ventilação de espaço morto. E lembrar também que esse espaço morto, ele vem antes ali dos pulmões, né? O espaço morto anatômico. Então, o volume corrente muito baixo, ele vai servir única e exclusivamente para ventilar espaço morto. Então, a gente tem que trabalhar com volume corrente adequado para que esse espaço morto seja ventilado e que sobre um volume, né, suficiente para participar da ventilação alveolar.
Aqui, uma rápida revisão, eu sei que vocês já tiveram essa aula muito completa, que a Ani comentou comigo. Quais são os músculos envolvidos na respiração? A gente tem ali na inspiração os intercostais externos, diafragma, o esterno-ióide e esterno-cefálico e os adutores do trato respiratório superior, tá? Então, eles vão promover a entrada de ar nos pulmões. Aqui eu vou colocar um parêntese, principalmente para os adutores do trato respiratório superior. Por quê? A maioria dos agentes anestésicos que a gente vai utilizar, eles vão inibir o tônus dessa musculatura adutora. Então, aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse paciente no pós-operatório, porque no trans ele vai ficar com a sonda endotraqueal, certo? No pós, o que a gente faz? Quando a gente tem essa possibilidade de poder recuperar o cavalo com sonda, é muito bom, justamente para evitar que ele sufoque, né? Que você diminua essa entrada de ar, porque essa musculatura ela vai tender a se colabar, tanto pela ação desses agentes anestésicos, quanto pelo trans. Por quê? Porque geralmente esses animais eles estão em decúbito dorsal, a cabeça, a região de pescoço e cabeça é muito pesada, então ela tende a ficar um nível abaixo do coração. Então, assim, tentar tomar um cuidado com isso, para manter essa cabeça sempre alinhada, porque vai ter redução do tônus dessa musculatura e edema da região de narinas e cavidade nasal, tá? O que a gente faz no pós-operatório, que vai contornar, né, esse problema, seria a recuperação com sonda e a administração de vasoconstritor na cavidade nasal para ajudar, tá? Para ajudar nesse edema. E aí, voltando aqui, a gente tem que lembrar também que o equino ele tem uma respiração em 4 fases, e ela é costo-abdominal. E existe uma porção ativa da expiração também, que vai ser realizada pelos intercostais internos e pela musculatura abdominal. Então, aqui, vamos falar agora das pressões pulmonares, tá? Vão existir 3 pressões responsáveis ali pelas trocas para permitir as trocas gasosas. Existe a pressão alveolar ou pulmonar, que é essa primeira aqui. Ela vai ser positiva ou negativa, dependendo, né, se o animal está inspirando ou expirando. E ela é aquela relacionada com a pressão dos gases no alvéolo, tá? A pressão pleural ou torácica, ela vai ser sempre negativa e ela é aquela pressão da cavidade pleural. E a pressão transpulmonar ou transmural, ela vai ser resultante da subtração ali, da pressão, da diferença, né, da pressão alveolar com a pressão pleural. Como ela é uma diferença entre pressões, ela vai ser sempre positiva. Então, vamos destrinchar esse gráfico aqui. Vamos ver primeiro ali o volume pulmonar. A gente tem os músculos, né, gerando trabalho para que esse volume entre nos pulmões. Então, aí, o que acontece? O diafragma ali está sendo deslocado caudalmente, a musculatura intercostal está realizando uma força excêntrica, né, para que esse pulmão se encha de ar. Então, o volume pulmonar no final da inspiração vai atingir o seu ápice e depois ele vai cair até o seu valor mínimo até o final da expiração. E daí, o que vai acontecer com a pressão alveolar, que é aquela pressão de gás dentro dos pulmões? Ela vai atingir o ápice, tanto inferior quanto superior, no meio da inspiração e no meio da expiração. E por que isso vai acontecer? Quando a musculatura gera um trabalho, né, quando ela faz essa força de sucção, o que acontece? O pulmão, nesse momento, ele está vazio, entre aspas, né? Então, assim, vazio, mas ainda com volume residual. Então, essa força de sucção vai reduzir a pressão dentro do alvéolo. É como se você estivesse puxando um êmbolo de uma seringa, né? Então, a princípio, você vai ter uma redução da pressão ali dentro, e aí, à medida que o ar vai entrando, essa pressão vai se igualando com a pressão atmosférica. Por isso que no final da inspiração, existe essa equivalência, né, da pressão atmosférica com a pressão alveolar. Porque aqui, no caso, o gás já entrou completamente, o pulmão está repleto, e essas pressões estão em equilíbrio. E aí, para a expiração, é o mesmo raciocínio. O diafragma vai deslocar cranialmente, vai gerar uma pressão nesse pulmão, então vai haver um aumento da pressão no pulmão,
e à medida que o gás vai saindo, essa pressão tende a atingir o equilíbrio novamente no final da expiração. E aí, o que acontece com a pressão pleural? Ela vai acompanhar ali mais ou menos o volume, né? Então, ela vai atingir o seu valor mínimo no final da inspiração. Por quê? Porque aqui a gente tem a musculatura, então, fazendo essa força excêntrica, junto com um pulmão que ele vai funcionar como uma mola, ele tem essa capacidade elástica. Então, a tendência do pulmão, se você não tiver nada agindo, seria ele se colabar. Então, você tem duas forças em sentido contrário. Então, isso faz com que a pressão ali naquela cavidade pleural reduza ao máximo até o final da inspiração, que é onde existe o quê? O máximo de força, né, dos músculos inspiratórios. E à medida depois que essa musculatura relaxa e que ela se aproxima novamente dos pulmões, essa pressão ela tende a subir. Mas notem que ela vai ser sempre negativa. Por quê? Porque o pulmão, ele nunca vai se esvaziar completamente. Aqui, vamos dar uma ênfase maior na pressão pleural. O que acontece? Vai ter essa variação entre a inspiração e a expiração, e isso representa a variação da pressão pleural, que é o que está representado nessa fórmula aqui. E que tipo, Tá, vamos ver então. Não precisem decorar essa fórmula, tá? Eu só quero que vocês atentem para os fatores que vão influenciar nessa pressão pleural, que é o quê? O fluxo ventilatório, que vai ser influenciado pelo volume corrente e pela frequência respiratória, tá? Pela variação de volume inspiratório e expiratório, pela complacência do sistema, então tanto a complacência pulmonar quanto a torácica, a resistência respiratória, que seria a resistência que esse ar vai ter até chegar aos pulmões, e a inércia do sistema respiratório, que dificilmente ela vai variar. E não adiantou nada, né? Aqui eu quero só aproveitar essa fórmula para dar um exemplo prático, que seria o quê? Num animal doente, então pensa no exemplo que eu tinha dado, né? Que foi da cólica. A complacência da cavidade torácica, ela vai estar diminuída. Por quê? Porque existe uma pressão abdominal muito grande, então essa caixa torácica ela vai ter dificuldade para se expandir. Então, o que acontece? Quando ocorre redução da complacência ou aumento de resistência, essa variação pleural ela vai ser maior. Então, o que isso significa? Significa que o animal ele vai ter que jogar uma pressão muito grande para que haja uma variação de volume eficaz, tá? Para que entre um volume satisfatório ali nos pulmões. Então, nesses casos, a ventilação do paciente, quando a gente está trabalhando com uma ventilação controlada, a gente tende a regular o volume mandado para o paciente pela pressão. Então, nesses casos, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar com uma pressão mais alta para que chegue um volume satisfatório no paciente. Aqui, vamos abordar um pouquinho a elasticidade pulmonar. É bem revisional também, eu acho que vocês já viram isso, mas eu achei importante colocar. A elasticidade pulmonar, ela vai depender de dois fatores principais, que é a composição do tecido pulmonar em si, que seria muita presença, né, de colágeno e de elastina, e a superfície de tensão na membrana alveolar. Então, o que acontece? Esse líquido presente na membrana alveolar, ele facilita a expansão do alvéolo durante a inspiração. Em contrapartida, o que acontece? O líquido, um líquido, pensar assim, em água, ele tem uma superfície de tensão. Essa superfície de tensão seria o quê? Seria a atração dessas moléculas, tá? Para o centro. Então, vamos pensar, na inspiração, ok. O pulmão encheu, mas aí, se esse líquido fosse composto só de água, o que aconteceria? No momento da expiração, esse alvéolo tenderia a se colabar. E aí, por que isso não vai acontecer? Porque esse líquido, ele é composto por substância surfactante também. Esse surfactante, ele vai atuar como se fosse um detergente. Então, ele reduz essa tensão superficial. Então, essas moléculas elas vão se atrair menos umas pelas outras, o que vai evitar o colabamento alveolar no momento da expiração. Aqui está representado um gráfico do volume que está entrando nos pulmões em função da pressão transpulmonar.
Daí aqui só lembrando, né, que a pressão transpulmonar, ela é a resultante, né, da pressão alveolar com a pressão pleural, e quanto maior for essa pressão transpulmonar, maior a diferença entre essas pressões, o que vai fazer com que o pulmão expanda ou retraia. A complacência pulmonar, ela vai ser dada por essa fórmula aqui, que é a variação de volume sobre a variação de pressão. Então, notem aqui que a complacência inicial desse pulmão, ela é muito menor do que essa complacência intermediária. Por quê? Na complacência inicial, a gente tem que ter um aumento de pressão muito grande para fornecer um volume muito mínimo. E por que que isso acontece? Porque no momento inicial, esses alvéolos estão fechados. Então, a partir do momento que você consegue exercer uma pressão para abrir esse alvéolo, ele vai se manter aberto, o que vai facilitar a entrada de ar. Então, aí você precisa de uma variação não tão grande de pressão para fornecer um volume adequado. E aí, já na fase da retração pulmonar ou da expiração, por que que essa curva aqui não vai coincidir com a curva da expansão? Justamente pela presença do surfactante. Então, depois que esse alvéolo está aberto, ele vai permanecer aberto. Então, vai haver um volume semelhante para uma pressão bem inferior. E daí, esse fenômeno a gente vai denominar de estérese pulmonar. E por que que isso é relevante na anestesia? Porque a gente tem que evitar ao máximo o fechamento desses alvéolos durante a cirurgia, tá? Vocês vão ver mais específico em anestesiologia, tem uma modalidade chamada PIP, que é o quê? É você trabalhar com uma pressão positiva ao final da expiração, que seria o quê? Você não permite o esvaziamento completo do pulmão, você mantém uma pressão positiva nesses alvéolos, então mantém certa quantidade de ar para evitar que eles se fechem, tá? A PIP é utilizada tanto para evitar esse fechamento, quanto também para recrutar alvéolos que já estão fechados, então para vencer áreas atelectásicas. Eu vou falar mais para frente sobre essas modalidades, tá? Mas de maneira bem básica também. E aí, com relação à resistência do ar. Gente, tem alguma dúvida até agora? Vocês querem ir? Pode ir interrompendo, tá? Se estiver muito rápido também, pode falar que eu diminuo a velocidade aqui. Contar até 3, 2, 1. Tá, então vamos lá. Sobre a resistência do ar, o que vocês têm que prestar bastante atenção? Ela vai ser altíssima no trato respiratório superior, então ela vai variar aí de 50% a 70%, e ela é muito alta na traqueia também. Então, por que isso é relevante? Porque no transanestésico, no transoperatório, a traqueia, a resistência da traqueia vai ser substituída pela sonda endotraqueal. Então, aí é importante que a gente sempre use uma sonda de maior diâmetro possível. Por quê? Porque quanto maior o diâmetro, menor vai ser a resistência para a passagem do ar. Se você pega um cavalo de 450 quilos e utiliza uma sonda fina para potro, o que vai acontecer? A resistência é muito grande e esse volume de ar que está sendo fornecido ou que o animal está ventilando espontaneamente, vai demorar muito para chegar até os pulmões. E isso vai comprometer as trocas gasosas. E aí um outro fator que eu já mencionei é com relação à redução do tônus da musculatura lisa e da musculatura adutora, tá? Então, tomar muito cuidado no pós-anestésico com o colabamento desse trato respiratório superior. Além disso, os fármacos que a gente utiliza, tanto injetáveis quanto inalatórios, eles vão alterar a resistência vascular, então, que vai alterar ali a perfusão pulmonar, né? E eles inibem um mecanismo orgânico, que é a vasoconstrição pulmonar hipóxica. O que é esse mecanismo? O nosso corpo ele é muito inteligente. A circulação em si, ela consegue verificar áreas do pulmão que não estão ventilando muito bem. Então, aí, o que o fluxo sanguíneo faz? Ele é redirecionado para áreas que estão melhores ventiladas. Só que isso na anestesia fica muito comprometido, tá?
Então, aqui, ó, a gente tem, com relação à distribuição dessa ventilação, né, vai ficar até mais fácil de entender esse conceito de vasoconstrição hipóxica aqui. Esse esquema de pulmão é um pulmão de humano, então, assim, eu queria só que vocês atentassem para essa relação de ventilação-perfusão. Existem áreas no pulmão, como essa primeira aqui, né, a mais superior, que o alvéolo, ele é muito distendido, porque a pressão nessa área superior, ela tende a ser maior. Então, o que acontece? Quando esse alvéolo, ele já está muito distendido, a capacidade dele de dilatar, né, de receber mais ar, ela é diminuída. Então, o que acontece? A ventilação desse alvéolo, ela é pobre, porque ele já está repleto, tá? Só que aí, nessas situações, a pressão é tão grande que ela chega a exercer uma pressão muito forte nos capilares. Então, esse capilar, ele não vai ser perfundido. Aqui a perfusão é representada pela letra Q, tá? Então, o que a gente tem? Um alvéolo com uma ventilação diminuída, mas com a perfusão ainda mais diminuída. Isso vai levar ao quê? A um aumento da relação ventilação-perfusão. Quando essa relação ela tende ao infinito, o que a gente tem? O espaço morto alveolar, que seria aquele alvéolo ventilado, mas que não é perfundido. Então, nesse alvéolo não está ocorrendo trocas gasosas, tá? Já aqui na situação intermediária, né, seria o quê? Uma ventilação adequada, é uma relação VQ de 0,8, tá? Esse é um caso de uma ventilação normal. Já aqui, na parte mais inferior, o que acontece? A pressão sanguínea aqui, ela é muito alta. Então, é como se tivesse uma perfusão desperdiçada. Aqui o alvéolo, ele tem uma capacidade ventilatória boa, ele não está totalmente distendido, então na inspiração ele consegue atingir um volume adequado, só que aqui a perfusão, ela é muito aumentada. Então, o que acontece? Ocorre uma redução dessa relação ventilação-perfusão, e quando essa relação tende a zero, a gente tem o quê? Um shunt pulmonar, que seria o sangue passar direto por esse alvéolo sem realizar trocas gasosas. Então, aqui, só para a gente fixar bem, o que acontece? Nesse primeiro exemplo, a pressão alveolar, ela vai ser maior do que a pressão da artéria pulmonar e da veia pulmonar, então esse capilar, ele se colaba, então ele não é perfundido. Já na situação 2, que é a situação ideal, a pressão arterial, ela vai ser maior do que a pressão alveolar, que é maior do que a pressão venosa, e isso permite a troca gasosa de uma maneira ótima. Já no último caso, a pressão arterial e a pressão venosa, elas ganham da pressão alveolar. Então, o que acontece? A pressão no vaso é tão alta que o gás que está no alvéolo, ele não consegue difundir, tá? Para a artéria, para os capilares. Em equinos, como é que vai ficar essa distribuição de ventilação-perfusão? Tá? A parte mais caudal e superior do pulmão, elas recebem o nome de áreas dependentes. Por quê? Áreas dependentes, vocês têm que lembrar que são sempre aquelas que dependem ali do sangue. Então, são as áreas que recebem maior fluxo sanguíneo. Já a parte mais cranial, elas são as áreas que vão receber menor fluxo sanguíneo. E tem alguns estudos que já demonstraram que essas áreas, elas não variam muito, tá? Então, o animal em posição quadrupedal ou o animal em decúbito, o fluxo sanguíneo, ele vai estar distribuído dessa maneira. A gente ainda tem um agravante na anestesia, que é a inibição da vasoconstrição hipóxica, tá? E aí, por que isso é prejudicial? Porque a área mais dorso-caudal é a área que está sofrendo mais pressão abdominal, mais pressão do peso. Então, nessas regiões, os alvéolos tendem a se colabar. Então, vai haver um shunt pulmonar, né? O sangue passa direto, porque esse alvéolo ele não está ventilando, tá? Então, aí a gente tem a área que está recebendo o melhor fluxo sanguíneo, só que a ventilação está prejudicada. Em contrapartida, aqui nas regiões que vão estar mais dorsais, né? O fluxo sanguíneo, ele não vai ser tão bom e esses alvéolos, eles não têm uma ventilação tão boa. Por isso que a troca gasosa no animal em decúbito fica tão comprometida. Então, a formação do shunt, né, que seriam esses alvéolos atelectásicos, ela é muito maior quando o animal
está em uma ventilação espontânea, que seria o quê? Ele respirando sozinho durante a anestesia, do que na ventilação controlada, que é quando você determina tudo ali que está sendo fornecido para o paciente. Então, você determina o volume corrente, a pressão inspiratória, a frequência, tá? Eu vou falar disso mais com calma, acho que no último slide, que são os valores, vai dar para entender melhor. E aí, por que na espécie equina ocorre formação de tanto shunt? Ó, é muito grande, gente, é pensar que, assim, pensa numa respiração espontânea, 35% do pulmão não vai estar realizando troca gasosa. E aquela porção que está realizando, já está com a ventilação um pouco mais prejudicada. E aí, por que o cavalo forma tanto shunt, então, no decúbito dorsal? Aqui a gente tem um gráfico de volume, e o que acontece? Quando o animal ele é colocado em decúbito dorsal, a capacidade residual funcional, que é aquela reserva expiratória, né? Então, tanto o volume residual quanto a capacidade de reserva expiratória, ela diminui. E a capacidade de fechamento aumenta. A gente não comentou sobre ela. O que é essa capacidade de fechamento? Seria o volume mínimo que o alvéolo precisa para se manter aberto, tá? Então, o que acontece? Em posição quadrupedal, a capacidade residual funcional, ela é superior a essa capacidade de fechamento. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a própria reserva pulmonar, ela tem um volume suficiente para suprir esse alvéolo. Então, ela já supre esse valor mínimo que o alvéolo precisa para ficar aberto. Já no decúbito, essa reação ela vai se inverter. Então, essa reserva não vai ser suficiente para manter o alvéolo aberto. Então, é por isso que no decúbito dorsal, esses alvéolos, principalmente os mais ventrais, eles tendem a se colabar. Então, aqui, vamos entrar na parte de trocas gasosas, tá? Trouxe um resumão bem supletivo, bem basicão. Que a gente tem o quê? Pulmão, coração e tecidos. Então, a gente tem o sangue desoxigenado, deixando os tecidos, através das vênulas, veias, chegando na veia cava superior e inferior. Esse sangue deixa o coração, pela artéria pulmonar, vai chegar nos pulmões para que as trocas gasosas ocorram. Então, esse sangue desoxigenado, ele vai ter uma pressão de CO2 maior do que uma pressão de oxigênio. Então, aí as trocas vão ocorrer, belezinha, esse sangue vai ser oxigenado e vai voltar para o coração pela veia pulmonar. Aí, depois disso, ele deixa o coração novamente, através da aorta, artérias e arteríolas, até chegar aos tecidos. Então, esse sangue, ele vai ter uma pressão de oxigênio superior a uma pressão de gás carbônico. E aí, vamos relembrar aqui como é que essas trocas acontecem a nível tecidual primeiro, tá? Depois a gente vê lá nos pulmões. Então, a gente tem uma representação aqui, né? Tecido, líquido intersticial e sangue. O oxigênio, pequena parte dele vai estar diluído, pequena mesmo, quando eu falo pequena, é tipo 1% dele vai estar diluído no plasma, e aí, por difusão, por diferença de concentração, ele vai conseguir entrar nos tecidos, tá? Porque a concentração do tecido é inferior com relação ao oxigênio. Mas a grande parte dele vai estar ligado à hemoglobina. Então, aí, o que acontece? A hemoglobina, num ambiente mais ácido, que é ligeiramente mais ácido, tá? Que é o caso dos tecidos. Ele é mais ácido, né? Os tecidos, de maneira geral, são mais ácidos, a maioria, porque existe uma grande pressão de CO2, e isso vai acidificar o ambiente, eu vou falar mais para frente sobre isso. Então, aí a hemoglobina vai dissociar o oxigênio, 99% desse oxigênio, e esse oxigênio vai atravessar a membrana por difusão. E aí o CO2 ele vai poder deixar essa célula de 3 maneiras principais. A primeira seria o quê? Ele sai da célula por difusão mesmo, tá? E vai continuar no plasma como CO2. Ou ele pode deixar também os tecidos, e aí o que vai acontecer? Essa molécula de CO2, em presença de água, ela vai se transformar em bicarbonato
e uma molécula de H+. Esse mecanismo, quando ele é fora da hemácia, tá? Essa conjugação ali da água com CO2, ele vai ocorrer de maneira lenta, certo? E existe essa conversão de CO2 também dentro da hemácia. Vai ser o mesmo mecanismo, só que ele ocorre de maneira muito mais rápida. Por quê? Porque a hemácia ela vai ter uma enzima chamada anidrase carbônica, então ela acelera muito a velocidade dessa reação. Então o gás carbônico é convertido em bicarbonato e H+, tá? E esse bicarbonato vai pro plasma em troca ali de uma molécula de cloro. A hemoglobina, ela é um tampão intracelular, tá? Então ela vai tamponar essa molécula de H+. E aí, a terceira forma do CO2 circular no sangue seria qual? Dele conjugado à hemoglobina, tá? Formando a carboxihemoglobina. Então, beleza, ocorreu as trocas ali a nível tecidual. Então, e agora a gente vai lá para os pulmões. A gente tem o CO2, então, chegando na forma de CO2, que é uma porcentagem muito baixa, só que a maior parte dele vai estar o quê? Na forma de bicarbonato no plasma sanguíneo, que o bicarbonato é o principal tampão orgânico que a gente tem, tá? Então, tá ali chegando o bicarbonato, ele, quando tá fora da hemácia, novamente, ele pode fazer a reação inversa do que a gente viu ali, né, a nível tecidual. Então, o que vai acontecer? Ele vai se juntar a uma molécula de H+, formando CO2 e água, de maneira lenta. Então, esse CO2 vai ser expelido, né, na expiração. Ou esse bicarbonato, ele pode voltar para a hemácia, e aí, por conta da anidrase carbônica, por conta dessa anidrase carbônica, essa transformação vai ocorrer de maneira mais rápida. Então, o bicarbonato entra, é convertido em CO2 e água, e é expelido, tá? Já o oxigênio, o que vai acontecer? Desculpa, faltou também o CO2 conjugado à carboxihemoglobina. Aqui, no caso, a hemoglobina vai dissociar o CO2 para esse CO2 ser expelido. Já o oxigênio tem aquela pequena porção também que consegue entrar no plasma por difusão, só que a maior parte dele vai estar conjugado à hemoglobina. Aí eu não sei se vocês lembram, a hemoglobina tinha tamponado aquele H+ tecidual, né? Então, do momento que ela se conjuga novamente com o oxigênio, vai sobrar uma molécula de H+. Só que a natureza é tão maravilhosa que daí esse H+ vai ser usado para quê? Para formação do CO2 na expiração, certo? Então, bom, falando aqui do oxigênio, como eu tinha mencionado, ele é carregado no plasma, 99% dele associado à hemoglobina. Então, apenas 1% está dissolvido no plasma. Então, aí, como é que fica essa oferta de oxigênio para os tecidos, tá? Ela vai depender do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio. Então, um animal com uma oferta de oxigênio muito diminuída, esse animal ele vai ter um choque hipoxêmico. Então, é como se ele estivesse passando, como se os tecidos estivessem passando fome de oxigênio, né? Então, esse animal ele vai entrar em choque. E aí, o débito cardíaco, não sei se vocês lembram, né, da aula de fisiologia cardiorrespiratória, o débito, ele vai depender do volume sistólico e da frequência cardíaca. O volume sistólico, ele é dado pela pré-carga, que seria o retorno venoso, então o retorno desse sangue para o coração, pela carga, que é a contratilidade do miocárdio em si, e pela pós-carga, que é a dificuldade, né, que esse miocárdio vai ter na sístole de ejetar esse sangue do ventrículo. A pré-carga e a carga, a gente consegue melhorar muito, né, no transanestésico, que seria o quê? Como que você melhora a pré-carga? Você coloca um volume maior nessa circulação. Seria o quê? Fluido. Então, toda anestesia que a gente vai fazer, principalmente no paciente crítico, a gente lança a mão de uma fluidoterapia. Por quê? Para que ocorra melhora do retorno venoso. Você melhorando a pré-carga, você melhora o volume sistólico, melhora o débito e, consequentemente, melhora a oferta de oxigênio. A carga e a frequência cardíaca, a gente consegue trabalhar com o quê? Com fármacos vasoativos, né? Com catecolaminas, que vão atuar aí melhorando ou o cronotropismo ou o inotropismo desse coração. Já o conteúdo arterial de oxigênio é dado por essa fórmula aqui.
tá? Notem que o impacto, né, do oxigênio ligado à hemoglobina é muito maior do que o oxigênio diluído no plasma, né? Aqui a gente tem o valor da hemoglobina vezes 1,3 vezes a saturação. Aqui, o valor multiplicado ali pela pressão arterial de oxigênio é muito mínimo. Então, o que é importante também? A gente saber que animais anêmicos, por exemplo, animais com hematócrito muito baixo, com uma quantidade de hemácia muito baixa, eles vão ter essa oferta de oxigênio aos tecidos muito reduzida, tá? Então, sempre tomar cuidado na anestesia de pacientes anêmicos. Quando possível, é bom realizar uma transfusão, tá? Para que essa oferta de oxigênio não fique comprometida. Quanto à pressão de oxigênio, tá? No plasma, ela é baixa, mas ela é muito importante também. Por quê? Porque vamos pensar assim, o plasma ele vai funcionar como se fosse uma reserva orgânica de oxigênio. Então, se a gente tem um paciente muito debilitado, ou às vezes um neonato, o que é bacana a gente fazer antes de induzir esse paciente na anestesia? Fornecer um oxigênio a 100%. Por quê? Porque aí você consegue aumentar bastante essa pressão arterial de oxigênio. Ela pode não estar sendo diretamente fornecida aos tecidos, mas você aumenta a reserva orgânica, né? Então, eventualmente, esse oxigênio ele vai se conjugar à hemoglobina e vai ser utilizado pelos tecidos. Então, paciente muito debilitado, neonato, é muito interessante a gente fazer essa pré-oxigenação. Então, aqui, vamos ver uma outra coisa prática que a gente avalia na anestesia, que seria o quê? A saturação da hemoglobina por oxigênio, né? Então, seria a relação da pressão arterial de oxigênio com a saturação de hemoglobina. Notem que aqui vai chegar um momento em que você pode aumentar o quanto for a pressão de oxigênio, que quando você atinge o 100% de saturação, não tem como você passar disso, né? Então, 100% ali de saturação. É meio óbvio isso, mas assim, 100% é o máximo. Só que notem o seguinte, quando você reduz, quando essa saturação está reduzida em 25%, a pressão arterial de oxigênio, compatível, né, com essa redução de 25%, é de 60%. Então, assim, às vezes você acha que você teve uma queda pequena, né? Fala, a saturação caiu 15% só. Só que quando essa hemoglobina está saturada, 25%, quando essa hemoglobina está saturada ali a 75%, esse valor de saturação é compatível com uma pressão arterial de oxigênio baixíssima, tá? A gente considera um paciente com hipóxia quando essa pressão arterial de oxigênio está abaixo de 60 milímetros de mercúrio, tá? Então, se a gente for pegar aqui no gráfico, né, uma pressão arterial de oxigênio de 60 milímetros de mercúrio, ela é compatível com uma saturação de 90, tá? Então, é muito importante que no período transanestésico, a gente nunca deixe essa saturação de hemoglobina reduzir abaixo de 90. Se ela estiver abaixo, você pode ter certeza que você está tendo algum problema ali. Ou é pouco oxigênio que está sendo fornecido, ou a ventilação não está boa, ou o volume está baixo, tá? Então, saturação, o ideal é sempre acima de 95, mas abaixo de 90 você já começa tendo problema. Então, aí, como que é feita essa medição? É pela oximetria de pulso. Eu imagino que está todo mundo familiarizado com isso, né? Depois da COVID, porque ela virou um exame ali de triagem, né? Da avaliação do paciente. E aí, a oximetria, ela mostra para a gente o quê? A pletismografia, seria essa curva aqui, onde a gente consegue ver o pulso, né? Então, seria o sangue passando pelo capilar. Então, aqui nesse primeiro, a gente tem o ápice da sístole e o ápice da diástole. E daí aqui eu trouxe um caso interessante, tá? Esse eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. Aqui eu trouxe para vocês um caso de uma hemogasometria de um cavalo com cólica, tá? A pressão arterial dele de oxigênio estava boa, estava 98 milímetros de mercúrio, só que a saturação de oxigênio dele estava baixa. Então, assim, é totalmente fora dessa curva que a gente viu, né?
E aí eu queria a opinião de vocês aí. Por que vocês acham que essa saturação estava tão baixa? Pode ligar o microfone aí. Eu preciso parar de falar um pouco também, senão eu vou ficar rouca. Ou pode mandar no chat também, a gente vai com vergonha e a Aline responde. Isa, eu acho que os meninos estão entendendo tudo, porque eles não estão tendo dúvida. Ninguém mandou nenhuma dúvida ainda. Ou não estão entendendo nada, né? Que não medo. Não estou entendendo nada. Gente, por que a saturação de oxigênio pode estar baixa? A Isa já falou algumas coisas que podem, né, interferir nessa saturação de oxigênio aí. Então, esse oxigênio saturado é o que está ligado à hemoglobina. E aí, por que está baixo? Tem como repetir de novo a pergunta? Eu me perdi. Tem. Como se chama? Gabriela. Gabi, é o seguinte, ó. A curva de saturação, ela normalmente ela vai respeitar isso daqui, tá? Que está representado no gráfico. Só que aqui a gente tem um cavalo que ele tá com uma pressão arterial de oxigênio boa, que a gente avaliou ali na hemogasometria, que é a análise dos gases sanguíneos, só que a saturação dele está muito baixa. E a gente vê que por essa curva isso não é compatível, né? Se eu parar para pensar que uma saturação de 80 é compatível com o quê? Com uma pressão arterial de oxigênio de 40, né? Mais ou menos. E não é isso que está acontecendo. A pressão arterial de oxigênio desse paciente está boa. Aí eu queria saber por que vocês acham que isso acontece. Eu dei uma mini cola aí no começo, na hora que eu estava falando da ligação da hemoglobina com o oxigênio. Isabela, o Luiz Fernando, ele acha que é por conta da formação de shunts. Não, Luiz, mas foi boa a teoria, mas não é por conta disso, não. Sabe por quê? Porque se a gente pensar no shunt, já era para a pressão arterial de oxigênio estar diminuída, certo? Então, nesse caso, a gente já sabe que o oxigênio está entrando. O que ele não está fazendo? Ele não está se ligando à hemoglobina, certo? Então, por que ele não está ligando a hemoglobina? Tá todo mundo dormindo. Mentira, gente, essa pergunta não é uma pergunta fácil, e eu falei no começo, mas eu falei bem pouquinho, tá? Vocês lembram que eu comentei que no tecido o pH ele é ligeiramente mais ácido, e isso faz com que a hemoglobina dissocie oxigênio? O que acontece com esse paciente em específico? Esse animal, ele estava com uma acidose metabólica muito severa. Então, se você pensar, não era só o pH tecidual que estava reduzido, tá? Era também o pH sanguíneo. Então, aí, o que acontece nessas condições de pH reduzido, tá? A hemoglobina, ela diminui essa afinidade pelo oxigênio, principalmente porque ela está sendo usada para tamponar esse excesso de ácido, né? Que, no caso aí, é o H+. Então, o indivíduo, ele está muito acidótico, né? Ele está com muito H+ no sangue. A hemoglobina, ela está sendo utilizada para tamponar esse H+, e aí, com isso, ela não consegue associar tanto o oxigênio, tá? Então, nesses casos, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente sabe que a oferta de oxigênio aos tecidos vai estar comprometida, porque a hemoglobina, ela não está conseguindo carrear esse oxigênio para o tecido, né? Então, meio que o oxigênio ele vai ter que entrar sozinho ali de maneira muito insatisfatória nos tecidos, certo? Então, aí, o que tem que ser feito nesse caso? A correção dessa acidose metabólica, para que esse oxigênio volte a se associar com a hemoglobina, para que ele seja entregue de maneira adequada aos tecidos, para que não haja choque hipoxêmico. Tá? Então, vamos avaliar aqui agora a relação da pressão arterial com o oxigênio, com aquela fração de oxigênio que está sendo inspirada, tá? Essa relação, ela é muito fácil de se obter e ela fornece informações muito boas para a gente na anestesia. Então, a gente tem aí a pressão arterial de oxigênio, que a gente avalia através da coleta de sangue arterial e um exame chamado de hemogasometria, que é a análise dos gases e eletrólitos sanguíneos, e a fração inspirada de oxigênio. O oxigênio no ar ambiente, ele corresponde a 21% de todos os gases. Então, a fração inspirada de oxigênio em ar ambiente era de 0,21.
Já na anestesia, ela pode ser variável. Ela vai depender muito do equipamento que a gente está utilizando. Tem muitos equipamentos aqui de grandes animais no Brasil que eles não permitem a utilização de ar comprimido para... Na verdade, assim, a gente utiliza o ar comprimido e o oxigênio, mas o ar comprimido ele é utilizado só para movimentar o ventilador do aparelho, porque é um ventilador muito grande, então ele precisa de uma pressão muito grande ali para movimentar. Então, acaba que a maioria dos aparelhos, eles vão utilizar um oxigênio a 100%. E ele vai variar também conforme a escolha do anestesista, tá? Por quê? Porque existem tanto vantagens quanto desvantagens na utilização do oxigênio a 100%. A vantagem é que você consegue melhorar essa pressão arterial de oxigênio, certo? Então, aí, para casos de hipoventilação ou para caso daqueles distúrbios, né, de ventilação-perfusão, uma melhora no fornecimento, um aumento, né, nessa porcentagem de oxigênio fornecido, ajuda a corrigir a hipoxemia, tá? E aí, qual que é a desvantagem? Quando você coloca no alvéolo só oxigênio, o que acontece? Esse oxigênio ele é inteiramente absorvido, tá? Ele é inteiramente difundido ali para o capilar. E isso ocorre numa velocidade tão grande que o alvéolo ele acaba se fechando. Então, ocorre uma atelectasia por absorção. E o que acontece? Quando a gente está respirando ar ambiente, existem vários gases ali exercendo pressão no alvéolo também que não se difundem, que é o caso do nitrogênio, por exemplo. Então, ele está ali ocupando um espaço e aí ele não deixa o alvéolo se fechar. Quando você usa o oxigênio a 100%, esse oxigênio é inteiramente absorvido de maneira muito rápida. Então, o alvéolo fecha e ocorre formação de shunt pulmonar. E aí, por que a gente utiliza essa relação, né, entre o valor da pressão arterial de oxigênio e da fração inspirada de oxigênio? Porque ele vai servir para avaliar o grau de hipóxia do paciente. E aí, o normal seria o quê? A gente ter uma relação acima de 300 milímetros de mercúrio, tá? O normal é acima de 400, mas ali durante a anestesia é aceitável ainda uma relação, né, acima de 300 milímetros de mercúrio, certo? Aqui depois eu passo esses slides para vocês não precisam ficar preocupando de copiar esses valores não, tá? E até porque vocês vão ver com muito mais ênfase esses cálculos na anestesiologia, assim eu espero. Então, aí, com relação ao transporte de CO2, como eu já tinha comentado, a maior parte dele vai circular no sangue como bicarbonato, então o CO2, ele é vital para a manutenção do pH sanguíneo, tá? 20% vai estar associado à hemoglobina, na forma de carboxihemoglobina, e apenas 10% vai estar diluído no plasma como CO2. Durante a anestesia, como é que a gente consegue avaliar esse oxigênio? Tanto pela hemogasometria, que seria esse exame do sangue, né? No caso do CO2, a gente pode coletar o sangue tanto arterial quanto venoso. Ele tende a variar menos do que o oxigênio, tá? O ideal é que sempre seja arterial, porque a maioria dos cálculos que a gente faz em hemogasometria respiratória, eles são padronizados, mas existem algumas fórmulas de correção, tá? O CO2, principalmente, a gente pode utilizar o sangue venoso. Só que existe uma outra maneira da gente avaliar esse CO2, que seria como? Através da capnografia. O capnógrafo ali vai ser um aparelhinho que vai ficar entre o aparelho e o paciente, então ali logo depois da sonda e antes da traqueia corrugada, né, que é aquela traqueia ligada ao equipamento de anestesia. E aí, o que a capnografia vai dizer para a gente? Ela vai dizer o quanto de CO2 está sendo expirado, certo? Então, se a gente pensar num animal que está com a ventilação normal, a gente sabe mais ou menos ali que o CO2 expirado, ele vai ter um valor muito próximo do CO2 venoso, tá? E por que é importante o CO2 no organismo? Justamente pelo que eu falei da manutenção de pH. Aqui, ó, a gente tem a curva de dissociação do CO2, que é o quê? O CO2 associado à água, ele vai formar ácido carbônico, e a dissociação do ácido carbônico forma íon H+, e bicarbonato. Então, vamos pensar num animal que está retendo CO2. O que acontece? A pressão de CO2 vai aumentar, certo?
Então, lembra, né? É uma equação que pode ir para os dois lados. Então, quando você aumenta a pressão de CO2, essa equação, o equilíbrio, né? Ele tende a deslocar aqui para a direita e vai haver maior formação de elemento ácido, que é o H+, e de bicarbonato, que é um elemento básico. Que geralmente o pessoal fica com dúvida no seguinte, tipo, Isa, mas está produzindo ácido e está produzindo básico, por que o pH vai cair? Porque no organismo, o pH fisiológico, ele é mantido como? Quando existe a formação de 20 moléculas de bicarbonato para uma de ácido carbônico ou de H+, né? Então, o que acontece? Quando você desloca essa equação, você vai ter formação de uma molécula de H+, e apenas uma de bicarbonato. Aqui, para a gente manter o pH fisiológico, teria que se formar 20 moléculas de bicarbonato, e não é isso que acontece. Então, aqui a gente vai ter prevalência do elemento ácido, que é o H+. Então, esse pH ele vai reduzir. Então, um animal que está retendo o CO2, ele vai ter uma acidose de origem respiratória. Já quando esse CO2 está muito reduzido, acontece o contrário. A equação ela desloca para a esquerda e ocorre uma diminuição do elemento ácido. Então, esse pH ele vai aumentar. E esse animal ele vai ter uma alcalose de origem respiratória. Aqui, eu vou falar um resumão também do controle da respiração. A Ani falou que vocês vão ter essa aula mais para frente, tá? Eu quis colocá-la aqui só para falar um negocinho no final. Então, como é que é feito o controle da respiração? Existe uma interação aí de mecanorreceptores e quimiorreceptores com o controle central, que é feito ali na região da medula, que são os centros respiratórios medulares, tá? Então, existem os centros respiratórios dorsais, que são responsáveis pelo ato da respiração em si, e os centros respiratórios ventrais, tá? Que vão ditar o ritmo da respiração. Então, esses centros, eles vão atuar de maneira conjunta na musculatura, né, respiratória, que a gente já viu, permitindo a inspiração e expiração. E aí, esses centros medulares, eles são regulados pelo centro pontino, que é o centro respiratório localizado na ponte. Então, como é que ele vai coordenar a respiração? Ele vai coordenar os centros respiratórios medulares. Tá? Existe também um controle autônomo, não, gente, fugiu a palavra. Um controle voluntário da respiração, que seria o quê? A gente respira normalmente, né? A gente respira quando a gente está dormindo, a gente respira quando a gente não está pensando, mas se eu quiser realizar uma hiperventilação aqui, sozinha, eu consigo, qualquer um consegue. Se eu quiser ficar em apneia por um tempo, eu consigo também. Então, isso é controlado a nível central, né? Então, esse controle, ele é responsível o quê? A dor. Então, o animal com dor, ele é um mecanismo fisiológico, ele tende a hiperventilar, porque o oxigênio, ele inibe ali o sistema nervoso central, então é como se esse animal ficasse um pouco anestesiado. Então, esse controle também é responsível a emoções, a variação de temperatura, certo? E também existe o controle periférico. Então, aí a gente vai ter os quimiorreceptores periféricos, localizados ali próximo do coração, então são os seios aórticos e carotídeos, e esses quimiorreceptores são sensíveis a quê? A variação de oxigênio, CO2 e H+. Então, o que acontece quando tem uma redução da pressão arterial do oxigênio e aumento da pressão arterial de CO2 e H+, né? Esses quimiorreceptores periféricos, eles vão atuar a nível medular e de ponte, estimulando o sistema respiratório, para que essa pressão de oxigênio aumente e para que o excesso de CO2 e, consequentemente, o excesso de H+, seja eliminado, né? Então, seja convertido novamente a CO2, esse H+, seja convertido novamente a CO2 e seja eliminado pelo processo respiratório. Tá? Existem também alguns quimiorreceptores nos músculos, eles vão ser responsíveis principalmente ao quê? A variação de pH, né, que ocorre durante o exercício, e daí esses quimiorreceptores, eles vão estimular também os centros respiratórios, quando o animal está se exercitando. E existem também
os mecanorreceptores, tá? Eles vão se localizar ali em pulmão e em trato respiratório superior, e esses mecanorreceptores respondem a quê? A distensão pulmonar, então se ela está aumentada ou se ela está reduzida, a broncoconstrição e a irritação mecânica, tá? Então é por isso que, tipo, a gente tem esses mecanorreceptores, é por isso que quando a gente engasga, a gente começa a tossir, por exemplo, porque houve uma irritação mecânica ali do trato respiratório superior, o organismo automaticamente ele tenta expulsar aquilo. Então, isso acontece devido à ação desses mecanorreceptores. E aí, por que eu pus isso aqui? Porque todos os fármacos que a gente for utilizar, injetáveis, inalatórios, eles vão deprimir em menor ou em maior grau esse controle da respiração. Aqui eu não vou entrar em detalhe, porque, assim, vai variar conforme classe de medicação, tá? Eu achei que ia ficar muito confuso eu colocar isso aqui, mas saibam, quando vocês forem estudar lá anestesiologia, fármacos anestésicos, vocês vão ver que eles vão atuar ou a nível central ou a nível periférico na redução dessa respiração, certo? Então, aqui entrando bem pouquinho, né, em algumas coisas da anestesia em si. O que acontece? Esses anestésicos inalatórios, eles vão deprimir a ventilação. Então, esse animal, vamos pensar aqui numa respiração espontânea, ele pode ter retenção do CO2, que é um CO2 acima de 45 milímetros de mercúrio, que a gente denomina hipercapnia. Então, se ele tem retenção de CO2, lembrem que ele vai ter uma acidose respiratória. Então, esse pH, ele tende a reduzir abaixo do limite fisiológico, tá? Pode ocorrer hipoxemia também, que é o quê? Redução da pressão de oxigênio abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Em animais saudáveis, então, anestesiados para procedimento eletivo, isso é um pouco difícil de acontecer. Por quê? Lembra que eu falei que a maioria desses aparelhos que a gente utiliza para grandes animais, eles trabalham com uma fração inspirada de oxigênio a 100%. Se vocês lembrarem da relação PaO2-FiO2, aquela acima de 400, o que acontece? A pressão de oxigênio a pressão de oxigênio numa fração inspirada de oxigênio de 100%, ela tende a chegar a 500 milímetros de mercúrio. Então, assim, dificilmente esse animal ele vai desenvolver hipoxemia, tá? Aqui, o que acontece? Geralmente, esse oxigênio 100%, ele é capaz de promover melhora na ventilação, então ele corrige a hipoxemia em animais com uma ventilação comprometida e com distúrbios VQ. O que acontece, às vezes, é quando existe muita formação de shunt. Então, se esse pulmão está muito atelectásico, às vezes, essa fração inspirada de 100%, ela não vai dar conta de corrigir a hipoxemia, tá? E aí, nesses casos, a gente vai ter que lançar a mão de algumas manobras, né? Que foi o que eu comentei, o recrutamento alveolar, para que esses alvéolos, eles deixem de ficar atelectásicos, né? Seria você recrutar esses alvéolos para eles voltarem a participar das trocas gasosas. E aí, uma outra forma da gente avaliar essa hipoxemia, além da relação PaO2-FiO2, é o quê? A gente descobrir se está tendo desequilíbrio ventilatório, então se tem desequilíbrio na ventilação-perfusão. Um cálculo bem simples da gente fazer, mas que também depende de você saber a pressão arterial de oxigênio, então, assim, você precisa de uma hemogasometria, seria o quê? O gradiente alvéolo arterial, que é nada mais, nada menos do que é a diferença da pressão de oxigênio no alvéolo para a pressão de oxigênio na artéria, tá? No sangue arterial. O normal é que haja pouca diferença, ou que essa diferença seja inferior a 15 milímetros de mercúrio. Então, como é que essa conta é feita? Isso, se vocês quiserem, eu passo. Bom, vou passar os slides, vocês peguem lá depois. A pressão arterial de oxigênio é aquela dada pela hemogasometria, vai estar lá escrito, tá? E já a pressão alveolar, ela vai depender do quê? Da fração inspirada de oxigênio, certo? Então, 0,9. Então, uma fração de
90%, ou 1, uma fração de 100%. Da pressão barométrica, que ela vai ser 770 milímetros de mercúrio a nível do mar. Da pressão de água, ela varia um pouco conforme espécie, mas aí a gente vai trabalhar com valores de 47 a 53 milímetros de mercúrio. Da pressão arterial de CO2, que também vai estar presente ali na hemogasometria, e de uma constante, que vai ter um valor ali fixo de 0,8. Então, feito isso, você consegue calcular. Então, por exemplo, se essa diferença, quando você substituiu os valores aqui na fórmula, você viu que essa diferença foi de 30 milímetros de mercúrio. Você sabe que o ar que está chegando ao alvéolo, por algum motivo ele não está atingindo a circulação, certo? Então, aí o que você precisa fazer? Tentar, às vezes, trabalhar com um volume corrente maior. Então, às vezes, esse ar que está entrando está insuficiente, certo? Tentar recrutar alguns alvéolos. Então, às vezes, esse animal ele formou muito shunt. Então, a oxigenação está comprometida. Tá? Então, à medida que vocês forem trabalhando com isso, né, ao longo da graduação, e aí, se vocês forem especializando para essa área, vocês vão ver que tem diversas manobras, né, diversas manobras mesmo, que vocês podem lançar a mão durante a anestesia para poder melhorar essa ventilação. E aqui... Oi? Deixa eu te perguntar, quando tem essa acidose respiratória por conta aí dessa diminuição da ventilação, se a gente só corrigir a ventilação, a gente já vai corrigir também essa acidose respiratória, ou a gente vai ter que depois corrigir essa acidose respiratória, mesmo já alterando a ventilação? Não, Luiz, quando é uma acidose de origem respiratória, você melhorando a ventilação, você já corrige, porque o CO2, ele é 20 vezes, aí, 16, 20 vezes mais difusível que o oxigênio. Geralmente, quando esse animal ele pode reter CO2, ele pode ter uma pressão aumentada de CO2 por dois motivos. Ou ele está com um metabolismo elevado, então ele está produzindo muito CO2, certo? E ainda assim, produzindo muito CO2, se a ventilação dele está adequada, não justifica essa retenção, porque o CO2 ele é muito difusível. Então, geralmente, uma retenção de CO2 é compatível com uma falha na ventilação, certo? Entendi. Então, Beleza. aí você corrigiu a ventilação, você corrige a pressão de CO2. Certinho, obrigado. Certo? E aí, se for uma acidose puramente respiratória, provavelmente você corrige essa acidose também. Então, aqui, pessoal, vamos fazer um comparativo entre a ventilação espontânea, que seria o quê? O animal respirando de maneira espontânea, né? Então, durante o procedimento anestésico, e a ventilação controlada. Hoje em dia, é muito difícil a gente trabalhar com a ventilação espontânea. Por quê? Antigamente, existe um agente anestésico inalatório que era o alotano. Ele saiu de linha por diversos fatores, mas ele em cavalos, ele comprometia menos a função respiratória. Então, quando a gente utilizava ele, o animal ele conseguia manter um volume corrente ali satisfatório para trocas gasosas, tá? Principalmente quando você está usando anestesia associada. Então, vamos supor, você vai fazer uma anestesia geral para castração. Então, aí, quando você vai fazer a castração, você faz um bloqueio regional. Então, você vai injetar um anestésico local lá no testículo, por exemplo. Isso te permite trabalhar com uma menor fração, né, uma menor porcentagem de anestésico inalatório. Então, assim, como essa depressão de sistema respiratório é dose dependente, esse comprometimento aí do sistema respiratório, ele é variável. Hoje em dia, a gente trabalha em grandes animais, né, principalmente com o isoflurano. Dificilmente a gente vai utilizar outro, tá? E o ISO, ele promove uma depressão respiratória que é dose dependente, certo? Então, assim, hoje em dia, meio que via de regra, então, assim, se for um animal saudável para um procedimento eletivo, que você vai trabalhar com uma concentração alveolar mínima muito baixa, tudo bem você deixar esse animal na espontânea. Mas fora isso, um animal muito comprometido, geralmente a gente opta pela controlada, tá? E aí, por que isso acontece? Porque na ventilação espontânea, quem é responsável ali pela ventilação são os centros respiratórios do animal. Como eles estão comprometidos, né, pelos agentes anestésicos?
vai ter redução da frequência respiratória, do volume corrente. Então, se você tem redução dos dois, você tem redução do volume minuto, essa ventilação está comprometida. Então, o que pode acontecer? Retenção do CO2. E desequilíbrio VQ. Pensar que o animal está ventilando sozinho, então essas áreas de shunt ali, pulmonar, vão ser muito maiores na ventilação espontânea. Já a ventilação controlada, ela é benéfica para a função respiratória. Por quê? Porque você controla tudo. Então, o volume minuto é mantido, frequência respiratória e volume corrente é mantido, e aí, consequentemente, né, via de regra, a pressão de CO2 é mantida também, porque essa ventilação está ocorrendo de maneira ótima. Só que notem que ainda assim ocorre desequilíbrio ventilação-perfusão, por todos aqueles fatores que a gente falou, da capacidade de fechamento alveolar, do decúbito, tá? Do peso. Só que o que acontece, né? Qual que é a vantagem maior da ventilação espontânea? A pressão gerada, né? Então, aquela pressão pleural negativa, ela é a responsável pela entrada de ar nos pulmões. Você precisa dela funcional, certo? Então, o que acontece? Quando você tem essa respiração funcional, nada mais, nada menos, você cria uma bomba de sucção de ar na caixa torácica, tá? Então, quando você cria essa bomba de sucção, ela não vai funcionar só para o gás que está entrando no pulmão. Ela vai funcionar para tudo que está na caixa torácica. Então, dentre aí, o que a gente tem? O coração. Então, quando você gera essa bomba pressórica, o que acontece? Você melhora o retorno do sangue para o coração. É como se o pulmão virasse um sugador, mas o coração vira um sugador também, entendeu? Então, acontece uma melhora do retorno venoso. Além do mais, o que acontece? Frente ao estímulo, né, pelo CO2, ocorre produção de catecolaminas. Então, essas catecolaminas, né, elas vão atuar também no sistema cardiovascular. Então, o que acontece? Na ventilação espontânea, ocorre um estímulo da função cardiovascular. Já na ventilação controlada, não. Você pode ter um animal em apneia de 100%. Então, assim, a musculatura inspiratória e expiratória não está trabalhando. Quem está respirando para ele é quem? O ventilador. Então, aí, nesse caso, você não cria, né, esse gradiente de pressão dentro da caixa torácica. Pelo contrário, você está gerando uma pressão muito grande que está vindo de fora, né? Então, o que acontece? Ocorre uma redução do retorno venoso. Essa redução vai ficar mais prejudicada quando a gente utiliza a PIP. Lembra que eu comentei com vocês lá no começo? Que é aquela pressão que a gente deixa no pulmão, mesmo o animal, assim, depois que ele terminou de expirar, a gente estabelece ali uma pressão alveolar ainda, ou seja, você ainda deixa certo ar ali dentro daquele alvéolo, para evitar que ele se colabe. A PIP é uma modalidade que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque se você usa uma PIP muito alta, essa pressão dentro do pulmão, ela vai ser sempre muito alta, independente se você está na inspiração ou na expiração. Então, se o pulmão está constantemente cheio, nunca se esvazia completamente, né? O que acontece? Os vasos ali no tórax, eles ficam comprimidos. Então, vai haver redução do retorno venoso. Tem uma dificuldade maior desse sangue chegar no coração, tá? A PIP aí, eu vou falar no próximo slide, mas a gente trabalha com uma pressão de, no máximo, 10 centímetros de água, e aí quando a gente vai realizar o recrutamento alveolar, a gente vai aumentando essa PIP, tá? Então, ao longo de 10 minutos, a gente aumenta ela, só para abrir aquele alvéolo que estava fechado, mas aí em seguida a gente volta diminuindo, né? A gente volta diminuindo e tenta não deixar ele fechar novamente, mas percebam que é uma medida pontual, a gente vai fazer aí ao longo de 10, 15 minutos, tá? Depois a gente volta com essa PIP para um nível fisiológico, tá? Que seria de 5 até, no máximo, 10 centímetros de água. Então, aí, voltando aqui para o gráfico, ocorre uma redução do retorno venoso. Como a PaCO2 é mantida, então não há estímulo para a produção de catecolaminas. Então, aí, o que acontece? A ventilação controlada, ela não estimula a função cardiovascular. E, como a gente viu, em certos casos, ela vai até atrapalhar a função cardiovascular, certo? E aí, com relação à quantidade de anestésico inalado,
tá? Ela é constante na ventilação controlada, porque você sabe exatamente o quanto de volume está entrando a cada respiração. E aqui, que eu acho que é o pior, né, é muito ruim isso aqui também, é muito ruim você não ter constância durante a anestesia, fica aquela anestesia gangorra, é muito chata, o animal faz a apneia, aí a concentração alveolar mínima de anestésico cai, ele pode mexer na mesa, pensar num cavalo de 500 quilos mexendo na mesa é super arriscado. Então, na espontânea, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso também. O tanto de anestésico que está entrando vai variar conforme o padrão respiratório. Então, se o animal está fazendo muita apneia, aquele volume, aquela CAN, né, aquela concentração alveolar mínima que você está mandando, ela não é verdadeira, porque o ar não está entrando, certo? Então, aí, a ventilação controlada ela é utilizada em quais casos? Né? Como eu já falei, ultimamente a gente usa para quase tudo, mas ela é indicada para indivíduos que estão retendo CO2, que estão com baixa de oxigênio, então estão com hipoxemia, para o decúbito dorsal, para anestesias longas, porque como eu falei, essa inibição, né, da respiração, ela é dose dependente, então quanto mais longa a anestesia, mais fármaco você está colocando ali, e mais deprimida fica a ventilação, e para casos de apneia, tá, que o animal fica por longos momentos aí sem respirar. E aí, eu trouxe aqui para vocês, não precisem decorar isso, tá? Mas eu trouxe de curiosidade o que a gente configura na ventilação controlada. Seria um volume corrente de 8 a 15 ml quilo, isso vai variar conforme o decúbito, tá? Então, o decúbito dorsal, que é aquele que vai exigir mais do sistema respiratório, a gente tende a utilizar volumes correntes mais altos. Sempre tomar cuidado, né, para não aumentar muito esse volume, porque isso também ajuda a diminuir o retorno venoso, tá? E pode causar barotrauma também. Se você utiliza um volume muito alto, você pode estourar esses alvéolos, tá? E aí a gente deixa volumes mais baixos para quando o animal é colocado em decúbito external ou em decúbito lateral. A frequência respiratória do equino, a gente mantém ela baixa. Por quê? Porque a gente precisa de um volume muito grande. Pensa bem, se a gente pensar, às vezes, 10 ml quilo, num cavalo de 500 quilos, você precisa jogar 5 litros dentro desse pulmão. 5 litros é muito, isso demora, tá? Então, o que a gente precisa? De uma frequência respiratória baixa, para que permita que a cada ciclo respiratório, esse volume consiga chegar até os pulmões. Então, aí, por isso que o tempo inspiratório, ele é longo. Tá? Ele vai aí de 2 a 3 segundos. E a gente mantém também uma relação ins e expiratória de 1 para 2 ou de 1 para 3. Porque como no ventilador a gente consegue mexer no fluxo, né? Que seria, além do volume, é a velocidade com que o ar entra. Então, na inspiração, a gente consegue fazer com que esse ar entre da maneira mais rápida possível. Só que a expiração, lembre que ela é ativa, né? E aí, no caso do animal anestesiado, ela seria... Desculpa. A expiração, ela é passiva, e no animal anestesiado, provavelmente não vai existir aquela fase ativa da expiração. Então, o que acontece? Esse fluxo, esse ar que está dentro dos pulmões, ele demora mais para sair do que para entrar. Então, a gente tem que manter uma relação de 1 para 2, né, do tempo inspiratório para o tempo expiratório, de 1 para 2 a 1 para 3, para que esse ar consiga deixar os pulmões. Se você deixa uma relação de 1 para 1, provavelmente esse animal ele vai reter gás carbônico, porque mal dá tempo dele exalar aquele CO2 residual, já tem ar entrando novamente. Então, essa relação ela é muito importante de ser mantida. Tá? A pressão inspiratória, que seria a pressão com que esse volume corrente vai entrar nos pulmões, a gente tenta manter aí de 20 a 30, tá? Que é uma pressão compatível com o volume corrente ideal, um animal saudável. Lembrando que naqueles casos onde tem complacência diminuída, a gente pode trabalhar com pressões mais altas. Então, aí a gente vai trabalhar com pressões próximos a 30 ou um pouquinho mais elevadas até. E aí a PIP, a gente mantém aí de 5 a 10, mais ou menos, então 10 sendo o máximo, sendo que a gente pode aumentar essa PIP apenas no momento ali do recrutamento alveolar,
Então, aí a gente vai chegar até um valor de 20, mais ou menos, ao longo de 20 minutos, tá? Chega no valor de 20 centímetros de água, mas aí depois lembrar de reduzir, para não atrapalhar o retorno venoso. Então, aí, durante a hipoxemia, o que pode ser feito, né? Que seria o pior cenário ali para o cavalo, em anestesia. O volume corrente, ele pode ser aumentado, tá? Até 22 ml por quilo, mas tomar muito cuidado, assim, e aumentando esse volume aos poucos, acompanhar o aumento do volume com o aumento da pressão, para que a gente não gere um trauma alveolar, tá? Trabalhar com uma PIP mais alta, então a PIP constante ali, ela pode ser mantida, essa pressão expiratória, ela pode ser mantida ali no máximo, né, a 10 centímetros de água, então PIPs maiores só no momento do recrutamento, e a gente pode aumentar o débito cardíaco, lembra? Para poder melhorar a oferta de oxigênio no tecido. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Com fluidoterapia e com fármacos vasoativos. Então, aí, galera, concluindo, né? A anatomia, o tamanho, o peso do cavalo vão deixar essa espécie muito sensível, muito vulnerável a distúrbios da anestesia relacionados à função pulmonar e à troca de gases também, tá? Os cavalos anestesiados, eles vão ser muito susceptíveis a atelectasias por compressão quando colocados em posição reclinada, então decúbito dorsal. Todos os medicamentos anestésicos, né, eles vão deprimir o impulso, né, o drive respiratório, a função da musculatura inspiratória e expiratória, a ventilação, então a frequência e o volume corrente, e a resposta do cavalo à hipercapnia e à hipóxia, tá? Esses anestésicos também, principalmente os inalatórios, eles vão reduzir ou inibir a vasoconstrição pulmonar hipóxica, então a gente tem aquilo, né, áreas dependentes, então áreas com fluxo sanguíneo bom, mas que não são ventiladas. E além disso, esses fármacos, eles vão reduzir a função da laringe, então reduz o tônus muscular ali, né, da musculatura abdutora, a produção de surfactante, então ainda tem isso, acho que isso eu não cheguei a comentar, mas eles inibem a produção de surfactante, então o que acontece também? Isso ajuda na formação de shunt, então ajuda na formação de atelectasia, e eles diminuem a depuração do muco também, tá? Então a chance de formação de edema pulmonar aumenta também, tá? O clearance de muco fica prejudicado durante a anestesia, tá? Lembrar que as principais causas de hipoxemia em cavalo são o quê? A hipoventilação, distúrbios de ventilação perfusão, a alta incidência de shunts pulmonares e o comprometimento da difusão, pela inibição da vasoconstrição hipóxica, tá? Vários graus de obstrução das vias aéreas superiores são esperados, por quê? Porque por conta do edema, tá? E por conta da inibição do tônus da musculatura. O edema, ele vai acontecer muito no decúbito dorsal, e em caso da posição de Trendelenburg reverso, que é o quê? Quando você coloca esse animal em decúbito dorsal e deixa a cabeça numa posição mais baixa que o tronco, né? Então, a cabeça mais baixa que a pelve, certo? Geralmente o pessoal usa essa posição para cirurgia, para laparoscopia abdominal, entendeu? Então, vamos supor que você quer fazer uma cirurgia de criptorquidismo, então você quer fechar ali a anel inguinal utilizando laparoscopia. Geralmente essa posição é boa porque você desloca as vísceras cranialmente. Isso para o cirurgião é maravilhoso e para o anestesista é uma tremenda bosta, né? Justamente por aquilo que eu falei. Você aumenta muito a pressão em cima do diafragma e em cima do sistema respiratório, tá? E lembrar que o comprometimento do sistema respiratório, então, ele vai se estender para o período de recuperação. Então, exigindo uma monitoração vigilante ali no pós-operatório e, em alguns casos, esse animal ele vai se beneficiar da suplementação de oxigênio no pós-operatório, principalmente animal neonato ou animal muito comprometido. Pessoal, era isso que eu tinha preparado, eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos um pouquinho,
e que eu não tenha alugado muito aí a orelha de vocês, e tô aberta a dúvidas aqui, tá? Deixa eu fechar o compartilhamento de tela. Isa, muito obrigada por compartilhar, né, seu conhecimento com a gente. Eu fico muito feliz. Eu não sei se os meninos entenderam, a gente fica, quando tá assim, é difícil, né? É difícil, eu não sei se é né? bom, porque a gente acha que tá todo mundo entendendo, ou se é ruim, não tem ninguém entendendo nada. Pois é. E aí o pior, Isa, você não sabe que eles vão ter que ver 20 vezes para eles fazerem o resumo, né? Mas não, isso pelo é menos bom está também. gravado. Está gravado, né? Então eles têm a oportunidade de ouvir de novo, e eles também, Isa, eles têm um glossário onde eles colocam os termos que eles não sabem. Então eu imagino, gente, que vocês ouviram hoje pelo menos uns 10 termos que vocês não conhecem. Ai, né? Nossa, é porque isso é foda. Eu tentei, assim, lembrar o máximo de falar, mas se ficaram alguns, se quiser, a gente já até esclarece alguns agora, que aí vocês não tem trabalho adicional, assim. É que às vezes sai, né? Aí a gente fica né, a gente aprende, os meninos, eu acho que a patologia deles foi trancada, então tem alguns termos, eu não sei se eles sabem, por exemplo, a telangiectasia, né? Então, eu não sei o que eu sempre tento lembrar o que eu sabia no terceiro período, né? Então, a telectasia, na verdade, é o shunt, é quando o alvéolo fecha. Então, todas as vezes que eu falei shunt ou atelectasia ali, o shunt pulmonar ou a atelectasia é a mesma coisa. O A, ele sai, a gente já aprendeu, a gente está aprendendo prefixos, sufixos, né, para a gente lembrar o A, né, de não, né, de negação. Então, eles vão lembrar, eles vão tentar relacionar esses termos. Ninguém tem nenhuma perguntinha. Isa, eu acho que os meus alunos são muito inteligentes. Muito, eles entendem tudo. E eu ia te fazer 1000 perguntas se eu tivesse no terceiro período, né? Que eu era a menina perguntadeira. Eu sou perguntadeira também, não posso falar nada. Nós duas somos perguntadeiras. Então, gente, só para contar, eu falei para vocês daquele curso que a gente fez internacional de Fisiologia da Respiração, e a Isabela fizemos juntas. Né, Isabela? E nós fizemos muitas perguntas sobre a gente era muito chata. Muito chatinha. Então, nós perguntamos muito e a gente dissecou a parte medular. Então, quando a Isabela falou ali do controle, a gente dissecou, né, Isabela, a medula de um camundongo e a gente estimulava só a medula para ver o que acontecia, né? O impulso para ver o padrão respiratório, muito legal. Para ver o padrão respiratório. Então, a gente vivenciou isso, a gente teve a oportunidade gratuitamente de vivenciar isso. O melhor de tudo. Então, para a gente, né, a gente às vezes fica pensando o que vocês sabem, como vocês compreendem, mas como vocês já vão fazer esse resumo, eu queria convidar vocês a praticar aquela parte dos volumes, né? Então, uma hora, você está normal. Uma hora você faz uma inspiração profunda, uma expiração profunda, tenta associar, lembrar que sempre vai ficar um pouquinho, né? E aí você vai conseguindo entender um pouco mais a fisiologia na prática. Pensa quando está inspirando, sente o músculo, vê se a sua respiração... Os meninos tiveram no questionário, né? Então, alguns citaram essa questão da respiração abdominal, costo-abdominal, acostal. Então, o padrão, mesmo que esteja escrito lá no Dux, falta o costo-abdominal, mas é o que é utilizado, né, prioritariamente pelos humanos e pelos animais. Então, sempre há uma mobilização do diafragma e dos músculos costais, né, Isabela? E aí a gente observar esse animal com dor. Então, quando ele está com cólica, ele vai mudar um pouco esse padrão, né, Isa? Por quê? Porque ele está sentindo dor na região abdominal. Então, o padrão dele vai ser mais torácico, porque ele não quer né, comprimir mais essas vísceras. Então, é muito importante a gente entender o normal para depois, né, clinicamente e cirurgicamente, fazer as intervenções e preservar a vida desses animais. Exato, Ni. Falou tudo. Meninos, sério mesmo? Aqui, ó, alguém mandou. A Giulia. Isabela, não consegui entender muito bem a parte de acidose em relação, com relação da porcentagem de oxigênio. Poderia me explicar novamente? Tá. Isa, você pode voltar, né, o slide, se você quiser, mostrar ou explicar da forma que você achar melhor.
Esses tampões, eu acho que os meninos, vocês já tiveram tampão de fisiologia 1, essa parte de equilíbrio Eu ácido tenho uma básico. apresentação de equilíbrio ácido básico que, se ficar dúvida, eu abro ela, que aí eu acho que fica mais fácil, mas eu vou voltar na do CO2 aqui, peraí. Júlia, na verdade, eu falei da relação do pH com o CO2, que seria o quê? Quando o animal ele retém CO2, deixa eu só ver se era essa a sua dúvida. É do CO2 ou do oxigênio? Do oxigênio. Ah, você está falando da saturação de hemoglobina. Ah, do H+. Tá, beleza. O que acontece? Fisiologicamente, o organismo ele é muito esperto, tá? A hemoglobina, ela vai variar essa afinidade com o oxigênio dependendo do pH. Por que isso é fisiológico e é vantajoso? Se a hemoglobina está indo ali pelo pulmão, a gente tem que pensar que a pressão de oxigênio ali na artéria pulmonar é baixa e a pressão alveolar de oxigênio ela é alta. Então, o que acontece? E a pressão de CO2 ali do vaso, ela é mais baixa. Ó, a pressão de CO2 ali no vaso, ela é mais alta também. Então, o que acontece? O vaso, ele vai ter um pH um pouco mais reduzido, certo? Porque tem mais CO2 do que o pulmão. Aí, o que acontece? Esse oxigênio, ele vai associar melhor a hemácia ali naquela região pulmonar, tá? O pH do pulmão, ele é ligeiramente mais alcalino. E isso vai fazer com que o oxigênio, ele se associe de maneira mais fácil à hemácia, certo? Aí, essa hemácia, né, passou ali pela circulação pulmonar, tal, saiu do coração, chegou aos tecidos. Então, o oxigênio, ele tá ligado à hemoglobina, tá? Lá dentro da hemácia, tá ligado à hemoglobina. O tecido, ele tem um pH um pouquinho mais ácido, né? Mais baixo do que o sangue, porque ele tem metabolismo celular, então tem produção de radicais livres, produção de H+, o CO2 está aumentado, então aquele pH é ligeiramente mais ácido. Então aí, o que acontece? Quando essa hemácia chega no tecido, esse ambiente mais alto vai fazer com que o oxigênio se solte, tá? Por isso que existe esse mecanismo, né? A natureza é muito sábia. Então, quando o pH é ligeiramente mais baixo, quando o pH está mais baixo, a hemoglobina dissocia o oxigênio. Por que existe esse mecanismo? Para promover essa entrega de oxigênio ao tecido. Daí, o que vai acontecer no indivíduo que está com o pH todo reduzido? Aí a gente tem que pensar que não é um pH ligeiramente mais baixo, e nem é só tecidual, ele é sanguíneo também. Entendeu? Então, aí, o que vai acontecer? Essa hemoglobina, né, ali na hemácia, essa hemácia circulante, ela não vai conseguir associar o oxigênio. Então, ela não vai servir mais como carreador do oxigênio para o tecido. Esse oxigênio, às vezes, ele está diluído no plasma, como a gente viu lá naquele gráfico, era um animal com uma pressão de oxigênio de quase de 100, só que a hemoglobina não estava saturando, porque o pH está mais baixo, tá? Por que isso está acontecendo ali paralelamente? Porque a hemoglobina, ela é uma proteína e ela tampona tanto como proteína, tanto como hemoglobina. O que a hemoglobina faz? Ela se liga ao H+, certo? Ela se ligando ao H+, ela ajuda a tamponar um animal que está em acidose. Por quê? O animal em acidose, ele tem muita formação de elementos ácidos, então ele tem excesso de H+, certo? Então aí, o que acontece? Quando ela, é como se ela tivesse um bracinho só. Quando ela liga ali no H+, ela não consegue pegar o oxigênio. Então, automaticamente, a saturação da hemoglobina está baixa por oxigênio. Porque ela está quase toda tamponando H+, então ela não consegue entregar esse oxigênio para o tecido. Não sei se agora deu para entender? Senão a gente volta. Então, Luiz, em equinos, especificamente, ele se beneficia mais do oxigênio a 100% do que a 21%. Lógico que o ideal seria a gente trabalhar com equilíbrio, assim, tem até alguns trabalhos na literatura que testam várias porcentagens, né? Então, quando você tem
um aparelho que te permite fazer mistura de gases, isso é benéfico. Então, às vezes, você trabalhar com uma FiO2 de 80%, por exemplo. O que acontece é que a ventilação do equino ela é muito prejudicada por conta do peso e do tanto de shunt que tem. Então, aí é por isso que, em casos de hipóxia, tipo assim, o ideal é que você forneça esse oxigênio a 100%, entendeu? Tem um trabalho que ele comparou, eu tenho até ele aqui numa aula do Chico, quer ver? Ó? Eu vou abrir ele aqui para você ver. Você aumentar essa porcentagem de oxigênio em equinos, geralmente você consegue corrigir essa hipoxemia resultante de falhas, né, de distúrbio VQ e de falhas na ventilação. Aí, eu particularmente, em equinos, eu trabalho com oxigênio a 100%, e aí eu tento trabalhar com um volume adequado, realizo o recrutamento alveolar de tempos em tempos, porque aí eu consigo contornar aquilo de ruim que o oxigênio 100% causa, entendeu? Que seria a telectasia por absorção. Imagina. Vou ver se eu acho o trabalho aqui. Ô, gente, eu não sei se vocês... eu não sei, não. Na verdade, eu li a ementa de Fisiologia 1, mas eu acho que vocês estudaram essa parte de equilíbrio ácido básico também, que a Júlia levantou, e também na parte de cardio, eu sei que vocês estudaram alguma coisa de hemoglobina. Semana que vem, a gente vai revisar a estrutura funcional da hemoglobina, eu vou explicar um pouco mais desse mecanismo de ligação que a Isabela falou, tá? Então, a gente tem 4 sítios de ligação na hemoglobina, que o oxigênio pode se ligar, e aí a gente vai ver que é o mesmo lugar do H+, e aí tem a questão do CO2, e aí a gente vai falar o que é essa afinidade, né? Essa ligação que a gente tem, que ela pode ser forte ou fraca, e depende dessas pontes de hidrogênio. Então, como a gente conversou naquela primeira palestra que eu falei para vocês, que pode ter parecido uma viagem danada, porque eu dei uma palestra para eles sobre estudar o conhecimento e o desenvolvimento da inteligência. Porque quando a gente é muito jovem, né, então eu entrei na faculdade com 17, Isabela também, a gente não consegue formar esse modelo, entender que quando eu estudei o tamponamento lá antes, e quando eu estudei na química, a característica, como que funciona a água, a tensão superficial, essas pontes de hidrogênio que são ligações fortes, que por isso formam a tensão superficial, eu vou usar isso depois lá, para não colabar o alvéolo do meu cavalo. Então, vocês têm que ter esse modelo bem formado, senão vocês nunca vão conseguir, vocês vão aprender a conta lá. Eu sei que tem que pôr 500, mas você não faz ideia por quê, né? E se fugir daquilo, você não consegue criar um resolver o problema. Você não consegue resolver. O seu animal vai morrer, porque você não entende de onde veio esse H+, que vem lá do nosso metabolismo. Então, a gente esquece aquela continha do pH, né, que é a concentração, que sempre vai a 14, a concentração de H+, mais a concentração de OH, tem que sempre dar 14. E aí, como que é essa regulação no organismo? De onde vem esse H+? Né? Então, a gente sabe que um animal que tem o cavalo, por exemplo, durante o exercício, a gente falou do quarto de milha. Então, durante o exercício, a gente vai ter uma produção maior de H+, no exercício anaeróbico, que libera o ácido lático, libera o H+. Então, e até de outros ácidos orgânicos também, né? Exatamente. Daí, tipo, o ácido lático. Eu até tenho aqui, depois se você quiser eu te passo uma aulinha de... mas eles já tiveram, Isa, mas é importante. Eu sei que eles já tiveram na Fisiologia 1, então, assim, e também na parte de celular, que eles entendam isso. Que hoje eu consigo conversar com você e discutir se a gente tiver um animal aqui e por que ele entrou em acidose, né? E fazer essas correlações, porque a gente juntou esse conhecimento. Eu não estudei para a prova para tirar nota. Eu liguei para você e falei, olha, Isa, isso aqui eu não entendi, me ajuda. E é o que a gente faz o tempo todo, depois de formadas, uma com a outra ainda, né? Que a gente de repente, amargamente de ter perdido alguma informação em algum momento. A gente se arrepende muito, porque aí você tem que voltar lá no começo para pegar toda essa informação, que vai desde a estrutura, da anatomia, né, da parte celular, para chegar lá e conseguir salvar o cavalo. Tá? Então, tudo interligado mesmo. Esse projeto que eu propus, né, para vocês, é para vocês justamente entenderem que a gente nunca deve desprezar, né, esse conhecimento, o que os livros têm a dizer, porque ele vai ser importante para ser um bom veterinário lá no final.
Não é demagogia mesmo, galera. Principalmente fisiologia. Tipo assim, tem vários que eu falaria, nossa, nem precisava ter feito essa disciplina, mas fisiologia é, tipo, essencial, assim, para a vida inteira, para quem quer clinicar. Ou anestesiar, ou operar. Oi. A Isa, ela deu uma palestra para a gente de ácido base e eu tenho essa palestra gravada. Se você quiser, eu posso te enviar o link para você disponibilizar para os alunos também. Eu quero sim, viu, Lúcia? Tem o link da palestra. Ótimo. Então, aí eu envio para a Isa, então, e a Isa te envia o link. Ótimo, eu passo para os meninos. Obrigada, Luiz. Gente, obrigada. Nada, Isa, que é Tinha isso. esquecido que estava gravada. Ótimo. Então, para os meninos, né, se tiverem alguma dúvida. Eu acho que, na verdade, ficou muita dúvida. Eles estão assim, com vergonha. Talvez não consigam nem formular a pergunta ainda. Né, Oi. Então, eu estava aqui pensando como é que eu ia formular a pergunta. É porque, de vez em quando, eu estagio numa clínica e eu observo alguns procedimentos cirúrgicos. Aí, recentemente, eu estava conversando com a anestesista lá e tal. Aí eu ficava muito na dúvida, porque o que é o mais usado para sedar é o Propofol mesmo. Aí ela ficava pedindo para eu ficar vendo lá o índice de oxigenação e tal. Aí às vezes eu falava assim, dá uma apertadinha lá naquele negócio lá na seringa para, tipo, regulando e tal. Aí eu queria saber como é que o Propofol, ele tá atuando nessa questão da respiração. Tá, o Propofol, ele é um indutor, na verdade ele é indutor de sono. Então a gente não utiliza como sedativo, a gente utiliza como indução, tá? Você acompanha a clínica de pequenos, né? Isso. Tá, em cavalo, você já viu o volume que vai? Não. Não, tipo assim, você vai usar o quê? Uma seringa de 3 ml para um cachorro? Tipo, mais ou menos isso, né? Então, assim, em cavalo a gente não costuma usar, a não ser que seja um potro aí com um peso máximo de 50 quilos, porque senão você vai gastar rios de Propofol, tá? A indução em cavalo é um pouco diferente, mas aí eu vou responder sua dúvida com relação a pequenos. O Propofol, ele é um indutor da anestesia, então ele vai fazer esse animal entrar em plano anestésico, então vai ser depressão central seguida de sono, né? É uma anestesia geral. Tanto é que hoje em dia a gente pode optar em fazer uma anestesia total intravenosa, que é o quê? Uma infusão ao longo do tempo de Propofol. Só que o Propofol, quando ele é feito de maneira rápida, ele induz apneia, certo? Então, acho que o que provavelmente acontece aí na clínica é o quê? Esse Propofol é feito, isso a sensibilidade é muito individual e varia muito conforme a dose, mas geralmente quando ele é feito de maneira rápida, ele induz apneia. E cachorro e gato é muito sensível à apneia. Eu até mandei para a Ariane, né, esses dias, de que, tipo, animal em parada respiratória, o animal que faz apneia, a gente não pode deixá-la se instalar. Então, aí o que provavelmente a veterinária pede para você fazer? Ventilar manualmente o paciente. Você vai lá, oclui a sonda e aperta o balão reservatório, entendeu? É justamente porque esse animal está em apneia. Se ele ficar em apneia prolongada, você vai notar ali que a saturação, né? A saturação ali de hemoglobina, ela vai cair, porque não está entrando oxigênio. Então, chega uma hora que esse oxigênio está sendo gasto e não está sendo reposto. Então, aí, tomar cuidado sempre com isso. O animal que faz muita apneia, você não pode deixar a saturação cair. Daí, ou você coloca ele em ventilação controlada, ou você ventila na mão mesmo, que seria o que? Você apertar esse balão reservatório. Você está respirando para o paciente. Entendi. Eu cheguei a fazer, era tipo, mexer lá no balão e apertar um tiquinho na seringa lá e observar a oximetria. Aí se, tipo, baixasse um tiquinho, aí tinha que dar um pouquinho da seringa e mexer um pouquinho lá no balão. Esse dá um pouquinho, sim. Eu não consegui entender muito bem, né? Isabela, é a seringa que ela está dizendo, que ela apertava um pouco a seringa porque ela estava compensando, né, injetando um pouco mais de oxigênio, que ela estava fazendo isso manualmente, a ventilação dela, ela tinha uma seringa de ar, não é isso, Gabi? Não era de ar, não, era de Propofol? Eu não entendi porque o bicho com apneia você tá fazendo mais Propofol, isso que eu não entendi. Então, mas isso que eu também não entendi, eu achei que ela estava dando era ar, porque se ela der Propofol... Não pode não. Tá. Então você estava dando mais, mas é porque o bicho estava mexendo, é isso?
Ele tá voltando. Não, é por isso que eu fiquei na dúvida. Mas, tipo assim, pra mim, o Propofol é branquinho, não é? Isso, parece um leitinho. Isso, era ele mesmo, que eu tava na intravenosa mesmo. Aí tinha que injetar um pouquinho e fazer um pouquinho mexer um pouco no balão lá. Ah, não, então eu acho que você estava na inalatória também ou só na seringa? Na hora, só seringa. Ah, então era isso. O que ela estava fazendo? Você estava fazendo uma infusão contínua, né? Você estava sem uma bomba de infusão. Então, o que a veterinária estava pedindo para você fazer? Injetar um pouco de tempos em tempos para manter esse animal anestesiado. Mas aí, como ela sabia que quando você injeta o Propofol faz a apneia, ela te pedia paralelamente para você ir ventilando o animal, entendeu? Por isso. Então é a apneia, então. É a apneia. Entendi. Obrigada. Nada, ué. Para evitar a apneia. Então, ela vai lentamente, né? Ela não dá uma dose grande para ele não entrar, para ele não aprofundar muito, e aí vai devagar para ele não entrar e vai compensando a ventilação. Assim, tipo, existem várias condutas, né? Tem gente que faz, deixa a seringa acoplada e vai fazendo na mão mesmo ali. Eu, hoje em dia, tipo, onde eu trabalho, eu tenho bomba de infusão. Então, para mim é bem mais prático. Eu já configuro, né? Um volume por quilo por hora. E aí a bomba vai fazendo esse cálculo para mim. Aí eu posso preocupar com outras coisas. Mas já fiz limpotro direto, né? O Luiz foi meu estagiário lá na UFLA, ele lembra. A gente ficava ali, só na seringuinha de Propofol. Mas acontece, mas a ventilação é justamente para isso, porque o Propofol ele promove muita apneia. Então aí você ventila ele para ele não ficar hipóxico. Muito boa a participação das meninas. A Bruna aqui também já tinha visto, que é para ele não voltar, então eles vão fazendo lentamente, né? Porque se ele der uma dose única, ele vai aprofundar, entrar em apneia e... E ele vasodilata muito, então ele faz muita vasodilatação, aí reduz o volume sistólico, ele tem outro, mas é um excelente fármaco, assim, é o que a gente mais usa para pequenos animais, para indução. Gente, então, depois, se vocês quiserem, né, me passar alguma dúvida durante a hora que vocês forem rever para fazer o resuminho, eu deixei um podcast para vocês escutarem, escute durante o banho, para revisar esses conceitos, né, de ventilação e de mecânica da respiração. Então, tentem lembrar que vocês têm que associar tudo está acontecendo ao mesmo tempo e uma coisa sempre vai interferir na outra, tá? É um resuminho pequeno, eu coloquei lá para vocês os itens que a Isabela sugeriu para ter, né, nesse resumo, e eu acho que foi uma chuva de informações. Semana que vem a gente vai tentar destrinchar um pouco, falar do controle, e eu vou abordar esses outros aspectos que vocês acharem que faltar. Então, tentem perguntar, que semana que vem a gente encerra a parte de respiratório, e vocês viram que, né, é a função vital mais urgente, é a respiração. Então, a gente tem que aprender bem, tá? Com esse modelo bem formado, para saber explicar. Vocês têm sempre que... Se você não sabe explicar isso para alguém, você não aprendeu, tá? O jeito de saber se você aprendeu é você olhar para o seu cachorro e falar, ó, o cachorro ele tá inspirando porque teve contração, diminuiu a pressão interna, a pressão externa ficou maior, o ar entrou. Então, vocês têm que ser capazes de explicar, tá bom? Então, muito obrigada, Isa. Espero que você venha... Foi um prazer, Ni. Venha logo aqui em casa, né, pra gente ir pra cachoeira. Você. Depois eu vou conversar com os meninos do aumento da minha frequência respiratória e cardíaca, porque eu entrei na água da cachoeira esse fim de semana, lá aqui na Obrigada, Canastra. Júlia. E vocês pratiquem, tá bom? Façam o resuminho bonitinho, entendam de verdade, não enganem a si mesmos. Eu e Isabela, a gente estuda todo dia. Todo dia. Todo dia a gente estuda, todo dia a gente discute. Obrigada, Luiz. Depois você manda o link da palestra. Obrigada, Luiz. Para a gente poder passar para os meninos, se eles tiverem dúvida de ácido básico, tá? Que é muito importante. Um beijo, vou parar de gravar aqui nossa reunião. Isa, depois a gente conversa. Então tá, beijo grande, pessoal. Obrigada aí pelos elogios. Prazer estar aqui.